No retângulo ABCD da figura, tem-se que CD é igual a L e que AD é igual a 2L. Além disso, o ponto E pertence à diagonal BD. O ponto F pertence ao lado BC e EF é perpendicular a BD. Sabendo que a área do retângulo ABCD é 5 vezes a área do triângulo BEF, então BF mede, ele coloca as alternativas aqui, então depois a vinheta. Resolução. Para resolver a questão, o problema falou que a área do retângulo ABCD, que nada mais, nada menos do que base vezes altura, porque se você assistiu a aula de quadriláteros notáveis e a aula de áreas é o que você vai usar nessa aula, e também a aula de razão de figuras semelhantes e razão superficial, nós sabemos que o retângulo, a área vai ser base, que no caso é 2L, multiplicado pela altura, que é L também, ou seja, 2L vezes L também é conhecido como 2L ao quadrado. Que é a área do retângulo, o problema falou que é, na verdade, 5 vezes a área do triângulo BEF. Dadas essas condições, a FUVEST quer saber quanto mede BF, portanto, o BF aqui eu vou chamar de X. Ele falou do triângulo BEF. Ele é semelhante ao triângulo ABD. Veja bem, por que é semelhante? A gente precisa achar dois ângulos iguais. Então, o primeiro ângulo que eu vou falar que é igual é esse ângulo aqui com esse ângulo aqui, porque é a regra do Z, a gente tem duas retas paralelas com uma transversal cortando aqui no meio, portanto, eles são alternos internos, aulas de retas paralelas do canal. E por que essas retas são paralelas? Porque ele falou que isso daqui é um retângulo, logo a gente sabe que é um paralelogramo, então ele tem tanto isso paralelo a isso, como isso paralelo a isso, logo pode categoricamente afirmar que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo. Fora isso, a gente tem esses dois ângulos retos nos dois triângulos, tanto no BEF tem um ângulo de 90 graus, quanto o ABT tem esse ângulo de 90 graus, logo esses dois triângulos são semelhantes. Então não custa nada dizer que se, por exemplo, esse ângulo vale traço, bolinha mais tracinho dá 90, porque é a soma da 180, aqui a gente já tem 90 graus, então falta traço para dar 90 com a bolinha. Logo, se a gente sabe que aqui é bolinha, esse ângulo tem que ser traço também, por vários motivos, porque aqui é 90 graus também, e a gente sabe que bolinha mais tracinho tem que ser 90 graus, e também porque nesse triângulo, pelo mesmo raciocínio, esse aqui a gente tem bolinha, esse aqui a gente tem 90, falta o tracinho para com bolinha dar 90 graus. Beleza, já entendi, esses dois triângulos são semelhantes, esses dois triângulos têm os três ângulos iguais, portanto são semelhantes. Esse lado mede 1L. Para ficar claro que esse lado aqui, ele é o dobro desse lado aqui, porque aqui também vale 1L. Ora, se esses dois triângulos são semelhantes de fato e de direito, nós podemos dizer que se o lado oposto à bolinha é metade do lado oposto ao tracinho, nós podemos categoricamente afirmar que se EF é Y, BE vai ser 2Y, porque é exatamente o dobro. O traço oposto ao traço aqui desse lado tem que ser o dobro do oposto à bolinha. Aqui nesse triângulo vai acontecer a mesma coisa. Se o oposto à bolinha vale Y, o oposto ao traço é 2Y. E como o triângulo BEF ele é semelhante ao triângulo DAB, então nós podemos dizer que entre eles há uma razão de semelhança. Existe um K. Nada mais, nada menos do que a relação entre um triângulo com outro triângulo. Então vou fazer o triângulo grandão. O oposto ao bolinha aqui vale L sobre o oposto ao bolinha do triângulo pequeno, que a gente chamou de Y. L sobre K é uma relação do grande dividido pelo pequeno para nós termos a nossa razão de semelhança K. Agora a gente vai usar a técnica que é a razão superficial. A gente sabe que K ao quadrado, que a gente sabe que é exatamente L ao quadrado sobre Y ao quadrado, é a razão entre as áreas das figuras semelhantes. Ora, se o retângulo ABCD tem área 2L ao quadrado, logo nós podemos concluir que a área do triângulo ABD é L ao quadrado, ou a área do triângulo DAB. Aqui ele mede metade da área do retângulo. Retângulo L2L ao quadrado, então isso daqui é L ao quadrado. Mesmo porque nós sabemos que a área do triângulo aqui vai ser base 2L vezes altura L, 2L ao quadrado dividido por 2. L ao quadrado é a área do triângulo DAB. A área do triângulo BEF, por outro lado, nós podemos dizer que é 2Y vezes Y dividido por 2. Esse é um triângulo retângulo, cateto vezes cateto dividido por 2. Um dos catetos funciona como base vezes a altura dividido por 2. E 2Y ao quadrado sobre 2 é simplesmente Y ao quadrado. Ele falou que 5 área de BEF é igual à área do retângulo, ou seja, 2L ao quadrado
quadrado é igual a 5 vezes y ao quadrado, que é a área de BF. Esse 5 eu vou passar dividindo aqui no 2, então vai ficar sobre 5. Então y ao quadrado também é 2L ao quadrado sobre 5. Tudo isso porque agora, galera, a gente vai usar o nosso pitch. A pergunta do exercício é quanto vale x e não quanto vale y. O x é a hipotenusa desse triângulo aqui. Nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado, que é x ao quadrado, vai ser igual a y ao quadrado mais 2y ao quadrado, que é o outro cateto ao quadrado. 2y ao quadrado é 4y ao quadrado, só que 4y ao quadrado mais y ao quadrado costuma dar 5y ao quadrado. Y ao quadrado aqui, y ao quadrado aqui. Eu vou substituir por 2L ao quadrado sobre 5. Portanto, x ao quadrado vai ficar 5 vezes 2L ao quadrado sobre 5, que é o valor do y ao quadrado. E o que a gente pode fazer com esse 5? A gente pode fatiar e passar. Portanto, nós temos que x ao quadrado, ele é igual a 2L ao quadrado. A gente pode passar a raiz dos dois lados da equação. E como a gente está trabalhando na geometria, a gente sabe que só tem valor positivo, seria mais ou menos se fosse álgebra. Pode fatiar e passar aqui. Raiz de x ao quadrado vai ser x mesmo. E isso vai ser igual. O raiz de L ao quadrado vai ficar L. E o raiz de 2, não tem jeito, a gente vai deixar na forma de raiz de 2. Então x é L raiz de 2. Que é o que está exatamente, né, aqui na alternativa E, que é L raiz de 2 aí da questão 36 da FUVEST da primeira fase de 2008. É uma questão relativamente tranquila, né? A gente tem que identificar a semelhança. Eu montei aqui o K, a gente acabou fazendo por força bruta mesmo. Poderia ter sido feito pelo K ao quadrado? Poderia, porque a gente sabe que se essas duas figuras são semelhantes e se a área do retângulo é 5 vezes a área do BF, então a área desse triângulo aqui, que é L ao quadrado, é 5 sobre 2 a área desse cara aqui, que é Y ao quadrado. Portanto, passando o Y aqui dividindo, K ao quadrado é 5 sobre 2. O BD, a gente sabe que por Pitágoras é L raiz de 5, porque vai ficar L ao quadrado mais 2L ao quadrado, que vai ficar 4L ao quadrado mais L ao quadrado é 5L ao quadrado, tirando a raiz, porque esse daqui é a hipotenusa, é L raiz de 5. L ao quadrado, passando o Y aqui dividindo, L ao quadrado sobre Y ao quadrado é 5 sobre 2, que é exatamente igual ao K ao quadrado. Portanto, o K, galera, vale a raiz disso. Portanto, é raiz de 5 sobre raiz de 2. A relação do grande com o pequeno. Portanto, se a hipotenusa do grande vale L raiz de 5, que é essa medida aqui, a hipotenusa do pequeno vai valer x. Então, grande pelo pequeno é exatamente o valor do K. Aqui, os raiz de 5 vai embora. Portanto, o x, multiplicando em cruz, vai ficar L raiz de 2, é o mesmo resultado. Comecei a abordagem pelo K. Achei mais fácil fazer pela força bruta, aplicando Pitágoras aqui. E resolvi aqui fazer pelo outro jeito também, só para vocês verem como é que fica com a razão de semelhança. Também tem um Pitágoras aqui. Então, acabei fazendo dos dois jeitos aqui na resolução desse vídeo aqui. Então, uma questão aí bem tranquila de geometria plana, certo? Que envolve área, que envolve semelhança, que envolve quadriláteros notáveis. A gente tem um assunto da semelhança, a gente tem um assunto do Pitágoras aqui ou aqui. A gente tem um assunto do cálculo da área propriamente dita. É uma questão tranquila, tá, galera? É uma questão bem clássica da FUVEST. Então, galerinha, se você não tá inscrito no canal, já sabe o que fazer, né? Clica no botãozinho vermelho, curte esse vídeo lá no Facebook, curte lá a página do Facebook também. Espalha pra todo mundo, galera. Por favor, nos dê essa força. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima questão. Vocês podem sugerir qualquer questão de FUVEST ou de qualquer vestibular sério que a gente tenta resolver quando puder, tá? Então é isso aí. Falou!